Para discutir o PL do aborto, a gente conversa agora com as deputadas federais Cristo Anieto, do PL, do Rio de Janeiro, e também Carol D'Artora, do PT do Paraná. Deputadas, muito obrigado pela presença das duas conosco nesta manhã aqui no Live. Eu também estarei acompanhado dos nossos analistas para que a gente possa fazer essa rodada aqui de perguntas, de questionamentos, mas vou fazer a primeira pergunta, depois os analistas entram aqui comigo. Começando, por favor, deputada, quando a gente acompanha toda a polêmica no entorno desse projeto, tem se falado principalmente de que ele vai expor mulheres que possam ser vítimas de violência sexual, porque além do caso da agressão, elas podem inclusive ter uma pena maior do que o próprio agressor. Esse projeto, em nome de sucessão na Câmara ou tentativa de governabilidade, não está sendo colocado acima da segurança das mulheres nesse momento, em que é tão importante protegê-las? Por favor. Sem dúvida. Muito bom. A gente percebe... Por favor, deputada do PT, Desculpa. pode começar, por favor. Sem dúvida. Bom dia, sou a deputada Carol, do PT do Paraná, e a gente entende que esse projeto é, mais uma vez, a expressão da sociedade de dominação, de repressão e de controle que a gente vive sobre o corpo das mulheres. Então, mais uma vez, uma tentativa de diminuir os direitos das mulheres quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, mas, acima de tudo, a criminalização de mulheres que já se encontram em vulnerabilidade, porque um projeto como esse aprovado significa aprofundar mais ainda a vulnerabilidade que mulheres negras, mulheres periféricas sofrem e crianças e meninas, porque as pessoas que estão expostas ou que chegam numa situação de ter que fazer um aborto depois de 22 semanas, geralmente são meninas, adolescentes que não conhecem ainda o seu corpo e não percebem muitas vezes que depois de uma violação, depois de um estupro, de uma violência sexual, estão grávidas. Então, criminalizar essas meninas com um projeto como esse, que inclusive determina uma pena maior para essas mulheres, a criminalização dessas mulheres com uma pena maior do que a do estuprador, isso é um absurdo. A gente tem dito que menina não é mãe, estuprador não é pai, e é preciso que a gente encare a questão do aborto legal e seguro como uma questão de saúde e de proteção da vida das meninas e mulheres brasileiras. Deputada Cristo Anieto, por favor. Muito bom dia a todos. Primeiro, quero cumprimentar aqui a Basília, quero cumprimentar aqui também a Carol D'Artora e todos os ouvintes. Há que se ter clareza sobre o que estamos tratando, qual é o cerne do projeto, porque há muita retórica feminista, muito malabarismo retórico e pouca efetividade, pouca concretude sobre realmente o que é o projeto. Primeiro, sobre a questão da pena. Muitas pessoas têm dito que sobre a criminalização ou eventual criminalização de meninas e adolescentes. Primeiro, que não há criminalização dessas pessoas, porque, à luz do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, do próprio Código Penal, essas pessoas elas não seriam criminalizadas porque não há pena para elas. No caso, elas nem cometem crime, seriam atos infracionais. Esse é o primeiro ponto que precisa esclarecer. O segundo ponto sobre a questão da pena. A pena do estupro, por exemplo, ela é de 8 a 10 anos. No que tange ao homicídio simples, a pena mínima é a mesma, só que a máxima é que difere. Agora, o que estamos tratando nesse projeto é a equiparação ao crime de homicídio, porque, de fato, a partir de 22 semanas, ninguém tem dúvida de que é homicídio. Até porque aqui, por exemplo, temos em minhas mãos aqui um bebê de 5 meses, bebê de 22 semanas. Então, o que está em xeque? Será que a população, será que a maioria da população ela é a favor de se matar crianças, bebês absolutamente viáveis, de sobreviverem fora do ventre das suas mães? Porque, de fato, é isso. Um bebê de 5 meses em diante, ele é totalmente viável. Ele pode muito bem sobreviver em totais condições fora do ventre da sua mãe. E ele será retirado de lá. Para quê? Matar, para tirar e não permitir que ele venha
tenha seu direito à vida assegurado, que seja encaminhado para adoção, para que então, aí sim, né, que a gente possa ter essa segurança das próprias mulheres, porque as mulheres elas não estariam sendo submetidas a um procedimento de tortura. Muito se fala sobre cistolia fetal, que é um procedimento de tortura, um procedimento cruel, de injeção de cloreto de potássio no coração da criança, repito, uma criança absolutamente viável, que pode muito bem sobreviver fora do útero da mãe. Então, o projeto, ao equiparar essas penas, é porque trata do óbvio. O aborto, ele é um eufemismo para homicídio. Porque matar bebês de 5 meses, 6, 7, 8, 9 meses, isso, sem dúvida alguma, é um crime de homicídio. Em relação ao estuprador, eu preciso dizer que, na verdade, quem defende estuprador não somos nós, tampouco esse projeto. Porque, na verdade, normas técnicas, inclusive dos próprios governos Lula, anteriormente, desobrigaram a exigência do boletim de ocorrência, portanto, favorecendo a impunidade dos estupradores. Da mesma forma, tem gente que defende saidinha para estuprador. Então, não somos nós que favorecemos o estuprador. Basília. Da semana passada para agora, Tonieto, desde a conversa que a gente teve aqui ao vivo na CNN Brasil, foi objeto do nosso CNN Dois Lados da semana passada, em que a senhora seria a relatora dessa proposta. Teve muita repercussão e agora falam em uma deputada moderada, uma deputada de partido de centro. É esse o perfil, então, que poderá conduzir esta proposta e para onde, né, essa proposta vai ser conduzida? Esta é a minha pergunta primeiro para Tonieto. Na verdade, não há nada oficial no que tange à relatoria da matéria. Na verdade, tanto algumas bancadas, bem como, enfim, diversos parlamentares estavam querendo, até pelo conhecimento da pauta em si, estavam querendo, de fato, que eu assumisse a relatoria. Tanto é que eu não sou sequer autora da proposição, até para, de fato, ser uma possível relatora da matéria. Agora, não há nada, nesse momento, oficial com relação a isso. O presidente Arthur Lira, recentemente, apontou que poderia ser alguém, de repente, do bloco de centro. De fato, pode ser. Mas eu acredito que não implicaria em desnaturar o projeto, porque ele vem interromper um ciclo da cultura da morte. Estamos falando de um ser humano. Quer dizer, se nós convergimos que um bebê de 5 meses em diante se trata de um ser humano, o ser humano, todo ser humano, tem direito à vida segundo o Pacto de São José da Costa Rica, segundo os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, isso sequer deveria estar sendo discutido. O pior ainda é discutir qual procedimento é mais adequado para assassinar um bebê inocente no ventre da sua mãe, sendo que o bebê ele vai estar tendo uma pena, que é a pena de morte, a pena capital, que sequer o estuprador teve. Então, quer dizer, é o contrassenso que, na verdade, é totalmente irracional. Se nós trouxermos para o eixo da racionalidade, essa discussão ela acaba aqui. O edifício abortista acaba aqui agora. Porque quem é a favor da matança, da morte, do genocídio silencioso, da morte de tantos bebês inocentes? Olha, essa é a essência da programação do jornalismo da CNN Brasil, que é ouvir os dois lados, ouvir opiniões diferentes sobre assuntos dos mais polêmicos. Por isso que a gente está aqui com duas parlamentares, duas mulheres, uma branca, uma negra, uma do PL, outra do PT. Agora a pergunta para você, Carol D'Artora, muito obrigada por ter aceitado a entrevista. Qual é a sua avaliação sobre essa proposta e como que o PT está atuando na relatoria, para a escolha desse nome, da relatora? Muito obrigada, Basília. O PT está atuando na escolha da relatoria, buscando que a gente tenha uma pessoa ponderada para fazer a relatoria desse projeto. É um tema que trata sobre a vida de mulheres, é um tema que trata sobre a criminalização de mulheres. Então, é muito ruim que a gente tenha um debate de fato acirrado, muito polarizado, porque aqui a gente não está tratando de chavão feminista. É um absurdo a gente dizer que a gente está falando de assassinato de crianças. Nós não estamos falando de assassinato de crianças. E é isso que esse debate acirrado faz. Quem efetivamente é a favor de assassinar? Mas a gente tem que olhar, por exemplo, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que a gente deve legislar sobre o direito de pessoas nascidas. Aqui a gente está falando de feto de 22 semanas, a gente está falando do crime de aborto e esse projeto sendo aprovado, a gente está falando de garantir o direito do estuprador ser pai. E eu acho que a gente tem que colocar no centro do debate quem são as vítimas, quem serão as pessoas criminalizadas com um projeto como esse. Mulheres que, infelizmente, chegam numa situação de
necessidade de fazer um aborto e precisam de um amparo legal, porque a gente sabe que a maior parte dessas situações no Brasil, elas advêm de estupro, de violência sexual e, infelizmente, o nosso país tem que encarar o fato que a gente vive numa cultura do estupro. Eu tenho dados aqui que mostram que 1 em cada 7 brasileiras aos 40 anos já interrompeu a gravidez. São 500 mil mulheres ao ano que estão em uma situação de fazer aborto, segundo dados de 2021, e 43% tiveram que ser hospitalizadas. A gente observa também que as mulheres que chegam nessa situação, muitas vezes violentadas, que estão com uma gestação indesejada, acabam sendo hospitalizadas porque não têm o amparo da saúde pública para interromper a gestação indesejada. Então, em maioria, mulheres negras, meninas negras, mulheres periféricas que acabam usando instrumentos inadequados para tentar interromper a gestação. Então, é disso que a gente está falando, que essa mulher que talvez já tenha passado por uma violência sexual, que não tenha tido o amparo devido do Estado, porque são pouquíssimos os lugares que fazem o aborto legal, que essa mulher que está em toda essa situação de desamparo, de desigualdade multiplicada, que ela ainda vai ser criminalizada e que a pena dela vai ser talvez superior à de uma pessoa que comete homicídio. Isso é um absurdo. Não dá mais para a gente acirrar esse debate e dizer que esse debate é debate de feminista. A gente está falando da vida de inúmeras mulheres brasileiras que, infelizmente, em decorrência de uma cultura machista, de dominação, uma cultura que ainda, sem nenhum pudor, fala sobre os nossos corpos. Os corpos que estão em debate aqui são os corpos das mulheres. Então, a gente não vê, por exemplo, legislação sobre os corpos dos homens. Mas a gente está falando aqui de controle e legislação sobre o corpo das mulheres e especialmente das mulheres que estão na base da pirâmide social brasileira, que são as mulheres negras. E falando também dos corpos das maiores vítimas, que são meninas e crianças. A maior parte das pessoas que passam por uma situação de violência e abuso sexual. Vamos à sequência, a Clarissa vai fazer perguntas. Só gostaria de pedir às deputadas para serem um pouquinho mais sucintas nas respostas, para que a gente possa contemplar todos e para que todos possam trazer mais informações ao debate. Por favor, Clarissa. Bom dia, deputadas. Muito obrigada pela presença aqui no Live CNN. Deputadas, eu vou fazer aqui uma mesma pergunta para vocês duas. Houve um acordo negociado ali no Colégio de Líderes da Câmara que permitiu o avanço da urgência desse projeto e nesse acordo estaria contemplada também a ideia de que esse texto iria de alguma forma para a gaveta, seria jogado lá para frente, a apreciação do mérito não ocorreria no curto prazo, muito pelo contrário, quem sabe talvez nem volte tão cedo à discussão. Tudo isso em nome da sucessão na Câmara dos Deputados, da governabilidade do presidente Lula. O que a gente pode, de fato, esperar na avaliação de vocês em termos de tramitação? Vota, não vota? Está difícil disso andar? Qual que é a perspectiva? Deputada Cris. Bem, nós como bancada feminina... Por favor, deputada Cris. A bancada feminina na Câmara, salvo algumas deputadas, está atuando o máximo para que esse projeto não seja votado. Não é possível que a gente, de fato, tenha que fazer essa discussão quando a gente tem discussões tão importantes para o desenvolvimento do nosso país, a gente ficar discutindo a criminalização e o aprofundamento do prejuízo da vida de mulheres que estão numa situação tão difícil. Então, a nossa atuação é para que esse projeto seja derrubado, a nossa atuação é para que esse projeto não venha a plenário para ser votado, e vier, que a gente está atuando no convencimento social, no diálogo com outros deputados, para que isso seja veementemente rejeitado. Deputada Cris, por favor. Na verdade, o triste é a gente estar tendo que discutir a naturalização da morte de um ser humano inocente. Isso é que é muito triste. Eu estou com um relatório aqui da CFEMEA que diz o seguinte:
O comitê, no caso se referindo à CEDAW, cobrou o governo diretamente pelas 12.500 meninas que deram à luz em 2023, casos que, abre aspas, pela legislação brasileira poderiam ter sido encaminhadas para o serviço de aborto legal. Então, quer dizer, elas nem escondem que o desejo realmente é assassinar a criança. Elas nem escondem, elas deixaram claro, essas crianças deram à luz, mas para elas poderiam ser mortas, mediante procedimento não só de assistolia fetal, que é um procedimento cruel, bárbaro, né, que completamente de alta totalmente hediondo, ou seja, tem um requinte de crueldade, porque injeta cloreto de potássio, a criança sente uma dor excruciante e vem a óbito. Então, quer dizer, essa naturalização, essa relativização da vida humana que eles estão tentando travestir aqui. Eles estão querendo colocar essas narrativas falaciosas para invisibilizar o bebê, como se o bebê não fosse gente, como se não se tratasse de um ser humano. E isso é de uma alta crueldade. Realmente ter que discutir o indiscutível. Estamos falando de bebês de 5 meses. 5, 6, 7, 8, 9 meses. Eu pergunto, quem é a favor de matar este bebê? Tem 2 opções para que o bebê seja retirado. O bebê deste tamanho, para ele ser retirado do ventre da sua mãe, ele tem 2 opções. Há 2 possibilidades. Ou seria por meio de parto cesáreo, ou então uma cesárea, no caso, ou então seria por indução de parto. O parto vai acontecer independente de qualquer coisa, vai acontecer. Agora, por que matar para tirar? Por que dar à luz um bebê morto se ele pode viver e ser encaminhado para adoção? Ninguém está obrigando a mulher a ficar com o bebê, mas que ele tenha o seu direito à vida assegurado como a própria mãe teve. E em relação à pena, eu preciso dizer que há muita narrativa e há zero racionalidade, porque o projeto ele prevê o perdão judicial. Então a mulher, ela pode muito bem ser aplicado a ela o perdão judicial, ela não necessariamente vai ter a pena. Não necessariamente ela vai ser penalizada por isso, claro que não. O médico com certeza, mas a mãe não. Existe o perdão judicial que está previsto no projeto. Então essa ideia de que a mulher estuprada ela vai ter uma pena a mais, isso é mentira, isso é fake news, tentativa de camuflar um intento criminoso de quem quer assassinar bebês de 5 meses em diante. Pedro Duran. Obrigado pela conversa aqui com a CNN. Eu vou fazer também uma mesma pergunta para as duas, que é olhando um pouco para a questão técnica relacionada à saúde. Hoje, o aborto no Brasil é um problema de saúde pública. A gente tem abortos clandestinos realizados e a morte de mulheres que procuram esse tipo de técnica para conseguir interromper a respectiva gravidez. Até agora, depois dessa discussão e da urgência, a gente não teve uma manifestação formal da ministra Anísia Trindade da Saúde sobre este tema. A minha pergunta é, o que esperar do Ministério da Saúde e da ministra Anísia Trindade em relação ao tema do aborto? Qual é a função, a obrigação, o dever da ministra nesse tema? Vou começar com a deputada Cris, depois a deputada Carol fala. Bom, primeiro eu quero fazer um grande desafio aqui à ministra Anísia Trindade. Se o objetivo central é realmente, como eles dizem, combater a impunidade de estuprador, eu faço um grande convite, um desafio e coloco à disposição para debater essa matéria, que é revogar e, na verdade, reformular as normas técnicas que desobrigam o boletim de ocorrência no caso de estupro, de vítima de violência. No caso, quer dizer, isso só favorece o estuprador. Quando o governo passado tentou fazer uma portaria para voltar a obrigar com essa intenção de favorecer, né, a vítima, no caso, para proteger a vítima e para combater a impunidade do estuprador, houve choro e ranger de dentes das feministas. Aí a gente já percebe que a intenção não é, de jeito nenhum, com a mulher. Né? Não é. Até porque ali há 2 vítimas. 50% de chance de uma mulher quando engravida é de dar à luz uma mulher. Então, quer dizer, há seletividade na luta do movimento feminista. Eles dizem defender as mulheres, mas, na verdade, invisibilizam as bebês, mulheres do sexo, né? Obviamente, as mulheres que estão no ventre materno, ou seja, o bebê do sexo feminino. Eles invisibilizam esses bebezinhos. Esse é o primeiro ponto. Então, eu faço esse desafio à ministra, porque eu acho que seria muito bom que nós tivéssemos aí essa reformulação dessas normas técnicas, né? E sem prejuízo, eu acredito que quem realmente quer proteger e salvaguardar vidas jamais seria favorável a, por exemplo, essa questão do homicídio de bebês de 5 meses em diante. E aqui eu deixo claro, as normas técnicas do Ministério da Saúde desaconselhava, inclusive, o que se chamava aborto, né? Era até 20 semanas, 22 semanas, porque a partir disso sequer pode ser chamado aborto, né? Houve uma mudança de conceito. Agora, eu diria que a partir de 22 semanas a gente tem uma possibilidade de parto prematuro, portanto ali é homicídio. Porque, de repente, o bebê prematuro, vamos pensar, 5 meses, eu quero me dirigir às meninas, às mulheres
que têm filhos, estão grávidas, de repente, de 23, 24 semanas, 5 meses, mais ou menos. Por acaso, a mulher que tem que dar, que no caso vai dar à luz, tem um parto prematuro. Esse bebê, né, ele, por acaso, se ele tivesse, alguém tentasse matá-lo fora do útero, seria o quê? Homicídio. Por que 1 minuto antes seria aborto? Então, quer dizer, a equiparação ao crime de homicídio é muito clara, porque tem muitos bebês prematuros por aí. Tem muitos bebês que hoje são adultos. Quer dizer, estariam cerceando, não só cerceando, estariam impedindo o direito à vida dessas crianças, que hoje, como disse, são adultos. Então, quer dizer, o debate, ele não precisa ser acalorado, ele precisa ser racional. E, infelizmente, a gente vê muito de narrativa, muito de sentimentalismo e zero racionalidade. Fala, Carol. Eu tenho certeza que a ministra Nízia, quando fizer a sua fala, quando declarar o seu posicionamento, o posicionamento do Ministério da Saúde, eu tenho certeza que ela vai seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É algo de que a gente não tem nenhuma dúvida e, com certeza, trazendo os elementos de que as meninas e mulheres violentadas que hoje têm direito ao aborto legal, com essa equiparação, serão revitimizadas. Infelizmente, a gente é acusada de estar defendendo assassinato, de estar querendo, enfim, né, que somos hiperdefensoras de tirar a vida de alguém, mas isso é uma distorção do debate. Isso sim é que é uma manipulação retórica, porque hoje essas meninas, elas estão amparadas pela lei. A criminalização não impede a realização de aborto. 1 em cada 7 meninas brasileiras já interrompeu a gravidez. Então, a gente percebe que é urgente que a sociedade cada dia mais se sensibilize e tenha mais informação consistente para não cair nessa falácia de que a gente está falando de assassinato de crianças. Essa equiparação está falando sim da revitimização de mulheres que muitas vezes precisam recorrer à saúde, de um amparo legal, precisam do amparo da saúde para fazer um aborto legal, porque já passaram por uma situação de violência, porque a maior parte das pessoas que recorrem ao aborto legal são pessoas que foram estupradas, como já falei, pessoas que passaram por uma situação de violência sexual, e dizer para essas pessoas que elas têm que levar a cabo uma gestação indesejada de um estuprador, isso sim é crueldade. Isso sim é algo perverso. Isso sim é aprofundar uma realidade que é a realidade de vermos, infelizmente, a morte de mulheres que muitas vezes, por não terem a garantia à saúde, o direito ao aborto legal, garantido, acabam perdendo as suas vidas. Isso sim é falar de perda de vidas. Então, acho que a gente tem que ter, sim, equilíbrio para tratar desse debate, porque é um debate sensível para a nossa sociedade, que infelizmente ainda é uma sociedade com muitas distorções moralistas, mas que não encara a realidade, não encara os números, não encara os dados, não encara a violência, não encara a cultura do estupro que existe ainda na sociedade brasileira e que precisa ser desconstruída, e ainda tem o poder de ir para um lugar como o Congresso Nacional, que é um lugar onde as soluções políticas produzidas deveriam nos proteger, esse lugar acaba sendo o lugar da garantia do direito do estuprador. Então, não é possível que a gente permaneça numa sociedade assim tão perversa para as mulheres. A gente conversou com as deputadas federais Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, e Carol D'Artora, do PT do Paraná. Deputadas, muito obrigado. Agradeço também aos nossos analistas.